Olá, galerinha do nono ano. Eu vou postar para vocês exercícios complementares, tema equação do segundo grau. Esses exercícios é para vocês fazerem no caderno. No primeiro, nós temos aqui o delta, é a expressão que discrimina o número de raízes, sendo delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o delta, na verdade, é o valor que vamos achar na raiz. Se delta for maior que zero, haverá duas raízes. Se delta for igual a zero, haverá uma raiz. E se o delta for menor que zero, não haverá raiz. Se o delta for menor que zero, podemos dizer quando o resultado é negativo. Não existe raiz de número negativo. Por isso, não haverá raízes reais. Se o delta for igual a zero, raiz de zero é zero, só haverá uma raiz, tá bom? E se o delta for maior que zero, o que é o delta? O delta, na verdade, é o resultado da equação de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se o delta for maior que zero, haverá duas raízes reais. Coloquei aqui o primeiro exemplo. X ao quadrado menos 8x mais 15, que é igual a zero. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvemos aqui o valor, ficou 64 menos 60. Delta é igual a 4. Esse 4 aqui, podemos dizer que o 4, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, ele tem duas raízes. Se aqui no 4 fosse menos 4, ele seria delta menor que zero. Não há raízes de número negativo. E se o delta aqui fosse 64 menos 64, se o delta fosse zero, teria somente uma raiz. O que seria uma raiz? Nesse exemplo aqui, nós vamos tirar a raiz quadrada de 4, que é 2. Vamos fazer x uma linha, um positivo e o outro negativo. Se fosse o zero, precisaria fazer somente um. Por exemplo, se aqui no 2 fosse zero, seria 8 mais zero. Por quê? Não existe zero negativo, né? 8 menos zero. Então, e também o resultado seria o mesmo, então, somente uma única vez. No primeiro exercício, resolva as equações do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. No exercício 2, considere a equação x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Quais são as raízes? Vocês vão utilizar aqui a fórmula de Bhaskara para calcular o exercício. O exercício 1, façam os exercícios igual ao exemplo. Então, temos aqui o primeiro exemplo e no exercício 3, o segundo exemplo. No primeiro exercício, ele quer saber quem é a incógnita. A incógnita, na verdade, é a letra. Ele quer saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. É só para identificar, tá bom? E na próxima aula, eu vou postar para vocês a correção desses exercícios.